não é por nada não, mas a gente precisa falar sobre o impulso. Ei gente, tudo bem? Aqui é a Laura e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre um livro que eu já estava esperando há algum tempo para ler. Eu comentei no vídeo de 12 livros para ler em 2021 que esse era uma das promessas para o ano agora da editora Paralela, da Companhia das Letras. Então eu já tava com expectativa, porque já estavam criando um hype em cima do livro. Só na apresentação dele, em 2019, o livro já teve os direitos autorais vendidos para mais de 25 países, ou seja, o livro nem tinha sido lançado ainda. Então tinha expectativa ali, e quando eu participei da apresentação do livro para os livreiros e, enfim, influenciadores com a editora do livro aqui da Paralela, eu já fiquei mega empolgada, eu já tava esperando por ele. Depois disso eu fiquei assim louca pra conseguir ter o livro em mãos, e eles mandaram a prova antecipada de O Impulso, que é o livro que eu quero comentar um pouquinho com vocês. E deu pra ver que eu já marquei o livro todo, e assim, eu li ele, eu comecei a ler, foi na sexta-feira à noite, e eu li ele todo no sábado de manhã, porque eu simplesmente não conseguia parar de ler esse livro. Por que ele prende tanto? Por que todo esse alvoroço em cima do livro? Vou contar pra vocês agora. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like aí, por favor, se inscreve no canal, porque isso ajuda demais a fazer o conteúdo chegar para outras pessoas e para eu saber se vocês estão gostando do vídeo também. O livro conta a história da Blythe, que é uma jovem mulher aparentemente super normal, mas que ela vem de um histórico de uma família que tem maus exemplos maternos. Então ela não teve uma boa relação com a mãe dela abandonou ela quando ela era muito nova, a avó dela também tem uma história parecida com a mãe dela, então assim, já tem um pouquinho dessa bagagem, desse histórico familiar, mas que ela tá super disposta a mudar. Então desde o começo do livro a gente já vê que ela vai em busca da maternidade para, como se fosse, consertar alguns erros da família dela, e para ela ter a crença de que ela não vai repetir os padrões das mães, das figuras femininas e maternas que ela teve. Só que quando ela tem a primeira filha dela, a Violet, ela começa a perceber que nem tudo vai ser como ela achava que seria, como ela tinha idealizado. E aí ela começa a achar que a filha dela tem algum problema, porque algumas coisas vão acontecendo, ela tem algumas impressões desde o momento do nascimento da filha, enfim, tem vários fragmentos ali que a gente vai tendo acesso por meio da narrativa dela, que a gente começa a se questionar também, assim como ela, se tem alguma coisa errada ali, não só na filha dela, mas naquela relação. O marido dela, o Fox, ele começa a falar que ela tá imaginando aquilo, que não é nada disso, e aí ela começa a questionar a própria sanidade, e nós, como leitores, meros observadores, já que ela narra o livro todo para o marido, a gente começa a questionar também a sanidade daquela mulher, a gente começa a questionar aquilo que a gente está lendo. Então o livro, ele já deu para perceber pelo que eu falei, que é um drama psicológico. E tudo começa a ganhar força quando a Blythe tem o segundo filho com o marido dela. E aí com esse segundo filho, a maternidade começa a ser bem diferente, começa a ser bem aquilo que ela imaginou que seria, aquilo que ela idealizou. Ela tem uma relação diferente com esse filho mais novo, mas aí acontece um acidente horrível, tem uma ruptura ali na narrativa que muda tudo completamente e vira tanto a protagonista quanto a família dela do avesso. E a gente, como leitor, é só tragado para toda essa narrativa, e a gente, assim como a narradora, como a protagonista, a gente fica se questionando o tempo todo o que daquilo realmente aconteceu, o que foi imaginado e o que tem por trás de toda essa história que a gente é apresentado por meio da autora. Só para deixar um pouco mais claro, o livro ele é escrito em primeira pessoa, e ela escreve para o marido dela, então é como se... é bem que parecido com uma narrativa epistolar, mas não é bem em forma de cartas ou diário, assim. Ela escreve como se fosse um livro para o marido dela, contando o lado dela da história. A gente só tem acesso ao que a narradora permite que a gente tenha acesso, então a gente só sabe o que ela quer contar para o marido dela, a gente só sabe o que passa na cabeça dela, então a gente não tem essa visão de fora do narrador onisciente, onipresente. A gente está constantemente na mente dessa mulher, mas isso pra mim foi a parte mais legal do livro. Por quê? Porque o livro ele é escrito de uma forma extremamente honesta. O jeito que a narradora conta a história é completamente visceral e é extremamente
cru. Então, algumas vezes eu me sentia até desconfortável com alguns comentários, tamanha honestidade que ela coloca, principalmente na relação dela com a filha, na forma como ela vê a filha. E eu acho que isso convida a gente a ocupar um lugar de desconforto, porque a gente tem a maternidade de uma forma muito romantizada. Então, quando a gente tem acesso a uma história que questiona isso e coloca a gente dentro da cabeça dessa mãe, dessa mulher, desse ser humano que está vivendo aquelas situações, a gente é obrigado a abrir mão de alguns conceitos e algumas certezas que a gente toma para entender um pouquinho melhor o lado dessa mãe. Eu vou falar um pouquinho melhor da narrativa daqui a pouquinho, mas em questão de estrutura, o livro ele flui muito, a leitura corre muito bem, porque são capítulos extremamente curtos. Eu acho que o maior capítulo deve ter o que 10 páginas, acho que dá para vocês verem aqui um pouquinho. São capítulos bem curtinhos mesmo. E por ser um drama psicológico e ainda mais narrado em primeira pessoa, a gente não vê a hora que a gente tá lendo, a gente só vai fluindo com a narrativa, porque é como se a gente estivesse compartilhando esses pensamentos, ou pelo menos tendo acesso direto à cabeça dessa protagonista. Então, é muito difícil não se sentir completamente imerso nessa narrativa, e aí é um ponto muito forte para a autora, porque a autora consegue fazer a gente mergulhar na história de um jeito que tinha um tempo que eu não me sentia tão envolvida assim numa história desse jeito, principalmente levando em conta a temática. E aí agora entrando um pouquinho na questão da narrativa, uma das coisas que eu como leitora mais gosto é quando eu tô lendo um livro e eu não faço ideia do que vai acontecer. Mas muitos autores fazem isso de um jeito que incomoda, seja porque não tem clareza no desenvolvimento dos personagens, porque a gente não entende para onde que aquela narrativa ele tá indo. Mas com o Impulso, a gente não faz ideia do que vai acontecer em momento algum, mas não de um jeito ruim. A gente se sente quase como a própria protagonista, que ela também não sabe muito bem o que vai acontecer no dia de amanhã, ela não sabe muito bem o que aquela fala vai desencadear, o que aquele pensamento representou para ela, o que a filha vai fazer, qual vai ser a reação do marido pro que ela tá pensando. E é muito engraçado que toda vez que eu tava achando que eu tava entendendo pra onde a narrativa tava indo, o que ia acontecer ali, a autora fazia uma coisa que mudava tudo, mudava o rumo da história inteira, e eu simplesmente não conseguia parar de ler. E assim, o livro em si não é um suspense nos formatos assim que a gente tá acostumado, mas em vários momentos eu senti meu sangue gelar, assim, com algumas coisas que eram ditas, coisas que deixavam entender ali. Eu senti aquele calafrio na espinha, sabe? Que você tá lendo, você só arregala o olho e você fala, meu Deus, o que vai acontecer agora? Então, isso também contou pra eu não conseguir parar de ler o livro e pra me sentir cada vez mais curiosa e realmente imersa nessa narrativa. Eu me senti fisgada completamente e, como eu falei, eu li o livro de um dia pro outro, eu não conseguia parar de ler. Mas ok, você vai me perguntar, mas o livro tá tendo tanto hype, inclusive ele já teve os direitos comprados pra adaptação pro cinema e pra TV. Por que esse hype todo? Ele é só um drama psicológico muito bom? Ele é só um suspense muito bem desenvolvido? Não. Eu nunca vi um livro falar sobre maternidade e diversos outros assuntos da forma como o Impulso faz. E esse é um daqueles livros que ele tem 300 e poucas páginas, pelo menos, eu não sei como é que tá a versão final, mas a versão da prova antecipada aqui tem 326 páginas. E ele fala de tanta coisa em tão poucas páginas que eu me senti até um pouquinho perdida, assim, quando eu acabei. E eu até compartilhei nos stories lá do Instagram quando eu acabei. Eu fechei a última página. Eu não sabia o que sentir, assim. Eu não sabia se eu tinha amado o livro, eu não sabia se eu tinha passado por uma experiência boa ou uma experiência ruim. Não é ruim, porque o livro não é ruim de forma alguma, mas é aquele livro que você só surta, você não sabe o que fazer depois com aquela informação. E você acaba o livro pensando, mas acabou aqui? É isso? Eu preciso de mais. Então, assim, foi um livro que, além da questão do suspense, ele traz muita coisa nas questões que ele levanta. Então, logo de cara, o assunto, acho que mais óbvio que a gente pode pensar quando a gente pensa em um impulso é da questão da ambivalência materna. E o que seria isso? Seria esses sentimentos extremamente conflitantes que uma mulher pode ter quando ela se torna mãe. Então, muitas vezes,
ela pode estar super realizada, ou ela pode estar extremamente decepcionada, ou ela pode estar feliz em relação aos filhos, ou pode não estar. Pode vir aquele sentimento de amor, mas também pode vir aquela questão de seus filhos não são aquilo que você esperava e como lidar com isso. Enfim, a maternidade em si, ela já é extremamente dual, ela já é extremamente conflitante, extremamente profunda, e eu não posso falar muito subjetivamente em relação a isso, porque eu não sou mãe, mas como mulher eu consegui identificar várias questões que a gente vê que a sociedade coloca de forma impositiva sobre essa romantização da maternidade. Então isso coloca uma carga muito pesada em cima das mulheres, que entra também em outro assunto do livro, que é a maternidade compulsória. Então, várias mulheres se sentem pressionadas a exercerem esse papel de mãe, a se tornarem mães de outros seres humanos, principalmente na questão da gestação. Então, esse é um assunto que a autora pega muito, e a própria protagonista, ela questiona o tempo todo, mas por conta da bagagem familiar dela, ela sente uma obrigação ainda maior, como se ela fosse corrigir erros do passado. Então, entra em traumas familiares, em abandono afetivo. Então, é um livro que trabalha muita coisa e fica ainda mais intenso, para mim, pelo menos como leitora, por ter lido o livro na voz da protagonista. Além disso, que já são assuntos extremamente profundos que a gente poderia ficar muito tempo falando aqui, o livro também fala um pouquinho de mommy burnout, que eu acredito que esse conceito tenha derivado da síndrome de burnout, que é um mal que a gente está enfrentando muito, de estar extremamente desgastado, extremamente pressionado, infeliz e desconfortável, enfim. Só que isso é aplicado à maternidade. Então, tem muito essa questão da carga excessiva que se coloca em cima das mulheres que são mães, de tudo, tanto em relação profissional, que tem que conciliar a carreira com a criação dos filhos, com a própria identidade. E entra também numa parte do livro que eu achei muito forte, que a protagonista, em determinado momento, ela fala que ela sente que ela se tornou só um corpo, que as pessoas precisam dela, não dela, mas elas precisam do corpo dela. Então eles precisam que ela, como mãe, como dona de casa, como a chefe da família, que ela exerça papel que só o corpo dela pode cumprir. Então as pessoas não querem mais a identidade dela, elas querem que ela consiga colocar a comida na mesa, que ela consiga arrumar a casa, que ela consiga cuidar das necessidades dos filhos e do marido. Então isso é extremamente atual, isso conversa muito com o momento que a gente está vivendo e que várias mulheres enfrentam isso de forma diária. E a autora traz isso de uma forma extremamente honesta dentro de um drama psicológico. Quando ela traz essa expectativa versus frustração da maternidade e da romantização da maternidade em si. E é um livro que, assim, ele, a princípio, para várias pessoas, ele pode não ter gatilhos. O livro não tem gatilhos óbvios, mas vai depender muito da bagagem de cada pessoa que for ler esse livro. Então, eu imagino que para várias mulheres, o livro vai tocar num ponto muito sensível, mas principalmente porque ele não é um livro que ele busca trabalhar essas questões. Então, ao contrário de vários livros de não ficção, por exemplo, que buscam trazer um estudo, buscam trazer dados e de alguma forma ajudar nesse ponto, é um livro de ficção. E tem o drama psicológico. Então, assim, eu recomendo muito esse livro, mas eu preciso deixar aqui o aviso de que talvez, dependendo do momento que você esteja vivendo, principalmente você como mãe, se você estiver assistindo esse vídeo, tenha um pouquinho de cuidado, porque a literatura ela serve muito de espelho para várias questões e para várias pessoas. E essa é uma coisa maravilhosa da literatura, porque ela faz a gente se colocar no lugar do outro. Só que quando a pessoa está passando por determinada situação, em um livro que não busca ajudar a resolver essas questões, a olhar para essas questões de uma forma do autocuidado, enfim, pode ser um pouquinho perigoso. Então, fica aí o aviso, mas se você tem interesse de ler o livro, olha, o Impulso, assim, ele foi uma das minhas primeiras leituras de 2021 agora, né? A gente está em janeiro, e ele já é uma das minhas favoritas, e eu acho que vai ser muito difícil algum drama psicológico que eu leio em 2021 desbancar o Impulso, porque, putz, que livro incrível. A narrativa, ela é super bem pensada, o livro flui muito, a leitura flui muito bem,
A personagem, ela prende a gente e ela é extremamente inteligente, ela levanta alguns questionamentos que eu nunca tinha pensado dessa forma, faz a gente não conseguir parar de ler. Então tem até um termo que eu gostaria muito que tivesse ele em português, que chama page turner, né, que é aquele livro que você não consegue parar de passar as páginas. Esse é um exemplo perfeito, assim, é um daqueles livros que é a definição de surto. Então eu lia e eu pensava, meu Deus do céu, que livro maravilhoso, não acredito que isso tudo tá acontecendo, eu não sei lidar com isso, será que vai acontecer isso aqui? Aí acontece outra coisa, enfim, é um livro de fortes emoções a cada página, mas ele é um livro que também trabalha de forma genial todas essas questões que eu falei, e esse eu não vou entrar muito a fundo, esse outro elemento, porque eu não quero que seja um spoiler, mas o livro também levanta muito a questão do que faz parte da natureza da pessoa, o que faz parte da essência dela e o que é fruto da criação. Então, é uma dessas questões que a autora não deixa muito claro, assim, ela deixa bem aberto a imaginação do leitor e aberto a várias interpretações, então eu sei que cada pessoa que vai ler esse livro vai ter uma opinião diferente a respeito desse ponto específico. Mas também é um tema que é levantado e de uma forma brilhante. E é aquele livro que, assim, geralmente eu tenho muita dificuldade para encontrar um livro que me deixa completamente sem saber o que vai acontecer até a última frase. Assim, eu acho que eu posso contar nos dedos os livros que fizeram isso por mim, porque depois de um tempo, quando você vai lendo muitas narrativas que vão seguindo alguns padrões, você acaba que já sabe mais ou menos o rumo que aquela narrativa vai tomar, o que vai acontecer ali, e com o impulso é sempre assim. Você acha que vai acontecer alguma coisa, acontece outra completamente diferente, você tá chegando no final do livro, você fala, ok, entendi, esse é o resumo da história, muito legal, tô feliz, já tô mega satisfeita, só que aí chega a última frase do livro, e você fica assim, eu não acredito. E aí acaba o livro. Então, assim, tem pessoas, já vou deixar esse aviso aqui, se você tá assistindo esse vídeo e você é o tipo de leitor que pula para a última página do livro para ver o que vai acontecer, não faça isso com o impulso, tá? Eu vou falar mais uma vez, não faça isso com o impulso. Você vai estragar uma experiência de leitura maravilhosa, tá? Deixei o recado aí, tá por sua conta e risco se você pegar spoilers desse livro. Eu achei muito curioso também que eu li o Impulso logo agora em janeiro, né, quando ele tá sendo lançado. Eu acho que quando esse vídeo for ao ar, ele vai ter acabado de chegar nas livrarias. Ano passado, nessa mesma época, eu li um livro que chama Maternidade, que eu falei um pouquinho no vídeo de melhores livros de 2020, que ele foi um dos meus favoritos do ano, porque ele aborda justamente essa questão da maternidade de uma forma extremamente honesta, extremamente visceral, crua, que são poucos livros que fazem isso dessa forma, e eu gostei muito, e até um pouquinho da estrutura de capítulos curtos, e ser meio que um diário, enfim, uma carta para quem quiser ler. É bem parecido nesse aspecto. E as reflexões também são extremamente profundas. Tem resenha dele, eu vou deixar aqui na descrição se vocês tiverem curiosidade. Mas quando eu tava lendo o Impulso, eu lembrei muito do Maternidade. São livros, assim, de gêneros completamente diferentes, mas que trabalham questões bem semelhantes. Então eu gostei muito. Achei uma coincidência bem legal de ter lido na mesma época. E um livro conversou bastante, assim, na minha cabeça, pelo menos, um com o outro. E tem até um blurb aqui que fala, muito original, o Impulso é uma leitura compulsiva e um mergulho nos recantos mais obscuros da maternidade. Eu acho que isso resume bem demais o que é o Impulso. E assim, eu demorei alguns dias pra gravar esse vídeo, pra vir aqui falar do livro, porque eu fechei a última página do livro e eu só fiquei tentando absorver tudo aquilo que tava ali. Mas eu não podia não vir aqui em vídeo falar pra vocês, porque eu até tinha pensado em escrever uma resenha lá pro blog, mas eu queria que vocês vissem na minha cara o tanto que eu gostei desse livro, o quão profundo esse livro é, com pouquíssimas páginas, e enfim, por que ele é uma das melhores leituras do ano, e porque, sim, ele corresponde ao hype que estão fazendo em cima desse livro, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Reforço aquelas questões que eu falei um pouquinho antes, para você analisar um pouquinho se você tá passando por uma situação semelhante, se vale ou não. Mas, tirando isso, ele é um livro, assim,
impecável. Eu não mudaria uma vírgula nesse livro e acho que isso já diz muito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não sei se ficaram muito confusas as minhas ideias, porque realmente foi um livro que mexeu tanto comigo, despertou tanta coisa e como leitora me deixou envolvida de um jeito que eu não lembro qual foi o último livro que fez isso dessa forma e principalmente um drama psicológico. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido passar a mensagem que eu queria com esse vídeo. E se você gostou e chegou até aqui, queria agradecer por ter assistido até o final. E, por favor, não deixe de dar o like no vídeo, isso ajuda muito a fazer o YouTube entender que o conteúdo é relevante para outras pessoas. E se você quer ver mais dicas de livros assim, se inscreve aqui no canal. 2021 promete, deu pra ver também no vídeo que eu falei sobre as minhas metas e projetos literários pro ano, que vai ter muita coisa legal vindo aí. E com base nesse livro, eu fiquei com a ideia de gravar um vídeo sobre os livros que me fizeram surtar, mais ou menos como o Impulso fez. Se vocês querem esse vídeo, por favor, deixe aqui nos comentários, porque eu tô extremamente tentada a compartilhar outras leituras parecidas, porque, sério, livro impecável. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!